Depois de outubro de 1917, Faustino José Jacinto Ferreira, vigário de Orem, que tinha uma força enorme naquela zona, consultor, que já era consultor da nova diocese, o bispo ainda não tinha sido nomeado, sacerdote influente na zona e monárquico convicto, tornou-se conselheiro e confessor dos pastorinhos. Autorizou discretamente a construção da capelinha e autorizou a celebração da missa no local. Estamos a falar, portanto, isto decorre entre outubro de 1917 e 1919. Ainda, voltando um pouco atrás, em 1918, o mesmo Faustino José Jacinto Ferreira, o vigário de Orem, e vários párocos locais, sendo alguns consultores diocesanos e futuros membros da comissão canónica que viria a averiguar e a confirmar o caráter miraculoso das aparições de Fátima, em conjunto com influentes personalidades locais, nomeadamente Alberto Inês da Fonseca e Carlos de Azevedo Mendes, que eram de resto homens ligados ao CADC, que terá um papel importante no processo de recristianização do país, empreenderam uma missão de adquirir o espaço do santuário. Em 1920 é entronizado o novo bispo, Dom José Alves Correia da Silva, que era um devoto de Lourdes, ele não escondia isso, peregrinou ao longo da vida dele mais de 12 vezes por Lourdes, era um monárquico e anti-republicano convicto, era um destacado, eu diria mesmo, operacional do movimento da propaganda católica no Norte, e ele será rapidamente esclarecido sobre os acontecimentos de Fátima por Faustino José Jacinto Pereira e também pelo cônego Nunes Formigão, que foi uma espécie de quarto mensageiro e apóstolo de Fátima, teve de resto um papel absolutamente fundamental em Fátima. Ele esteve lá desde setembro de 1917, assiste também 5 minutos, não é? 5 minutos. Bom, eu considero vou ter que andar um bocado mais depressa para poder chegar onde desejava. Bom, ora bem, eu queria também chamar a atenção para a ação do Bispo de Leiria, ação concreta em prol de Fátima. Em agosto de 1920 ele consagra a Diocese de Leiria à Virgem Maria. Em outubro de 1920 ele autorizou a compra dos terrenos do santuário com o propósito de transformar o local num grande centro de piedade. Os terrenos serão obtidos por permutas, por doações, onde os preços oscilaram entre os 45 cêntimos, curiosidade, e os 25 euros na altura. E os terrenos serão logo vedados para evitar, no fundo, as festas de Romaria e Arraial. Este pormenor é muito importante, porque Fátima será uma espécie de festa de contra-Romaria. É uma festa penitencial, é isso que a Igreja deseja deste espaço. Em julho de 1921, enviou a vidente Lúcia para uma perpétua clausura bem longe de Fátima, primeiro no Colégio das Irmãs Doroteias no Porto e depois nas casas desta congregação religiosa em Tui, em Pontevedra, onde a sua verdadeira identidade se apagaria. E ordenou-lhe que guardasse segredo absoluto sobre os acontecimentos por ela experienciados em Fátima, local onde, aliás, só voltaria episodicamente em 1946, quando regressou já freira a Portugal para ser depois enclausurada no Carmelo da Santa Teresa em Coimbra. O bispo irá inclusive proibi-la de retomar ao seu país em 1942, quando a mãe está muito doente e ela pede encarecidamente para vir a Portugal ver a mãe pela última vez, que está em agonia, e o bispo não vai deixar, ela não vai ver a mãe entretanto morrerá sem a irmã Lúcia a ver. Em setembro de 1921, assistiu às primeiras escrituras, estou a falar do bispo, da compra e venda, e reza o terço pela primeira vez na capelinha e autoriza que aí se celebrasse a missa campal no dia 13. Em maio de 1922, assinou o primeiro documento sobre Fátima, onde admite a ocorrência de factos extraordinários de caráter sobrenatural, sublinhou a dimensão popular do culto e nomeou uma comissão de sacerdotes para estudar o caso e proceder à organização do processo das aparições de acordo com as leis canónicas. Em 1922, aprova a publicação do jornal Voz de Fátima, que será um jornal de propaganda do regime. Desde 1922, vai ensinar sucessivos documentos que asseguram a pureza e a ortodoxia do culto. E acabam mesmo com as romarias e as festas da Arraial. Só chama a atenção para isto. Ele vai expulsar os vendedores leigos do santuário, proíbe os foguetes e a venda de vinho e outras bebidas alcoólicas no local, sob pena das festividades acabarem ali.
proíbe de comer e beber próximo do santuário, regulamenta o cumprimento das promessas, aconselha ao clero de ordens sacras da Diocese de Leiria a apresentar-se em Fátima vestido com a batina do traje canónico, sugere que todas as peregrinações sejam orientadas pelos párocos locais ou outros sacerdotes e emite diretrizes muito claras. O local é exclusivamente para orar e para fazer penitência. Portanto, reparem, há aqui de facto Fátima como um arquétipo da contra-romaria, da festa da Real e com a qual de facto a Igreja não desejava, não queria. Ora bem, eu vou avançar, vou passar aqui por cima de várias coisas. Havia aqui questões interessantes sobre o processo, como é que se desenrola o processo que vai dar origem à credibilização de Fátima. É muito interessante verificar que um dos mais importantes fatimólogos gastou quase a sua vida inteira a estudar Fátima, chamado Joaquim Maria Alonso, ele diz uma coisa muito curiosa sobre o processo, sobre a forma como decorreu o processo de Fátima. Diz ele a certa altura: os trabalhos da comissão nomeada pelo bispo para investigar o processo, os trabalhos da comissão não só foram, no pouquíssimo que fizeram, excessivamente lentos e excessivamente parcos, mas também de muito reduzida atividade. A comissão, em conjunto, não chegou a ter mais do que uma sessão inaugural, não ordenou propriamente falando nem um só processo. E só no fim houve uma única sessão de 2 dias, 13 e 14 de abril de 1930, em que se lê o relatório exclusivamente redigido por Dr. Formigão e aprovada por unanimidade. É verdade que lança uns quantos avisos na voz de Fátima, chamando a depor, quando o seu ofício era detectar e testemunhar as testemunhas e fazê-las depor pessoalmente. É verdade que se faz um único processo, o de Fátima, de setembro de 1923, mas isto realiza-se quase como um assunto privado pelo Dr. Formigão e o Dr. Marcos dos Santos. Nos anos 24 e 29, a Comissão não dá sinais de vida, até que um belo dia, o Sr. Bispo encarrega o Dr. Formigão da redação de um relatório que servisse de base à sentença episcopal. E é assim e é com base neste relatório, não é, que o Bispo considerará, edita a Carta Pastoral da Divina Providência, de 1930, em 13 de outubro de 1930, que declara como dignas de crédito as visões das crianças da Cavalaria e permite oficialmente o culto de Nossa Senhora de Fátima. Eu teria muitas outras coisas para dizer, só chamar a atenção para isto, não vou agora já debruçar sobre isso, sobre a questão da mensagem de Fátima. A mensagem de Fátima altera-se substancialmente entre 1917 e os anos 30, 40 e 50. Gostava de dizer que nos primeiros depoimentos feitos pelos videntes ao Padre de Fátima não há uma única referência à questão do comunismo, nem sequer há uma referência a qualquer segredo. A ideia do segredo só surge nos anos 20 e que depois se vai desdobrar, era segredo no sentido singular, mas depois vai se desdobrar em 3, e é desses 3 segredos que surgirá a questão comunista, que só surgirá verdadeiramente em 41, quando o Bispo de Leiria ordena à vidente Lúcia para ela escrever as suas memórias, e é nessa altura que ela fala da questão da conversão da Lúcia. Nunca para trás, em nenhum lado, em nenhum documento há essa alusão ao comunismo, mas nunca eu desafio alguém a encontrar uma prova de que se fala dessa questão antes de 1941, porque de facto isso não acontece. E portanto, obviamente, temos que compreender a evolução destas representações, deste discurso de Fátima, este discurso católico de Fátima, em função da conjuntura da época, não se esqueçam, não é? Anos 30 é a questão da Guerra Civil Espanhola, a consolidação do Estado Novo Salazarista, de facto, a encíclica Divina e Redentoris contra o comunismo, e depois da Guerra Fria. E vou mesmo terminar. Eu gostaria muito de poder falar de um filme interessantíssimo que Hollywood produz em 1952, chamado Milagre de Fátima, que surge em pleno macartismo e que é um filme de propaganda anticomunista, em que a Revolução Republicana, aliás, o filme começa com um ecrã todo vermelho e com uma grande manifestação literalmente comunista, e que aparece um chefe republicano junto de um bate-leão a anunciar a revolução do proletariado. Portanto, o 5 de outubro teria sido uma revolução comunista liderada pelo proletariado. É um filme absolutamente espantoso.
Para concluir, 3 ideias, volto ao princípio e cabe mesmo, peço desculpa por ter dado, dizer só isto, só para, no fundo, fazer uma síntese. 3 ideias centrais. Existem testemunhas contraditórias, credíveis, sobre o legado do Milagre do Sol ocorrido em 3 de outubro de 1917. Isso parece-me evidente e convém que as pessoas tenham essa percepção. Segundo aspecto, Fátima deve ser lida e compreendida à luz da ambiência política, económica e social e da movidência mental da época, portanto marcada pela Primeira República e as guerras entre republicanos e católicos, a Primeira Guerra Mundial, o Estado Novo, a ascensão do comunismo, a Guerra Civil de Espanha e a Guerra Fria. Terceiro aspecto, Fátima foi de facto um fenómeno de religiosidade popular espontâneo. Os setores republicanos acham que não, dizem até que foi uma construção. Eu não diria isso, não há prova nenhuma contrária. É um fenómeno de religiosidade popular que tem que ser entendido dentro das tradições do tempo, mas a Igreja Católica, isto é que interessa dizer também, a Igreja Católica desde cedo estimulou, disciplinou, enquadrou ideologicamente e apresentou com enorme sucesso Fátima a Portugal e ao mundo. Muito obrigado, peço desculpa por tudo.